galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vou começar o vídeo com a notícia mais importante de todas. Essa empolgação que vocês estavam parece que é pouca. Enquanto vocês dormiam, uma nova revelação. Parece que tá vindo aí mais um documento da Polícia Federal e não é mais contra o Toffoli. É contra seu parceiro, o homem mais poderoso deste país, aquele que vocês com certeza sabem de que eu tô falando. Haja coração! Obviamente a maior parte do vídeo de hoje é pra gente comentar sobre o Toffoli, suspeição, Mendonça, críticas da imprensa, os bastidores das confusões de ontem, a reunião. Mas como eu não sei quão longo vai ficar o vídeo, vamos começar logo, né? E assim, se o Toffoli, a galera já tá assim, né, vibrando, imagina Dom Pedro III, matéria da Malu Gaspar. E aí depois a gente comenta basicamente só sobre isso. Não vai dar pra falar sobre outros assuntos que eu queria falar, também tem outras coisas. Não vou falar sobre 2026, não vou conseguir falar sobre as entrevistas do Flávio ontem, né, pro Pânico. Porque o caso do Master tá maravilhoso, está maravilhoso. E sem muita delonga, já vamos começar. Quando vocês estavam assim, ó, mimindo, vinha lá, às 4 da manhã, como de costume, a dona Malu Gaspar. Saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Dom Pedro III. Quando eu comecei a ler, eu achava que era só mais uma nota aí, que seria uma espécie de análise sobre a situação, porque Toffoli aí, né, queria colocar a democracia, né, enfim, no jogo, como eles sempre fazem, né, ser um cara muito democrático. Mas conforme você vai lendo, já no primeiro parágrafo, você fala, eita, rapaz! Ao entregar a Fachin o relatório sobre as conexões entre o Toffoli e o Paquito, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, começou a pavimentar o caminho para a etapa seguinte. Eita! O envio de um novo documento ao Supremo. Desta vez, compilando tudo o que há no material apreendido com os executivos do Banco Master sobre ele. O imperador, o homem mais poderoso da nação, Alexandre de Moraes. Eita, rapaz. A equipe da coluna apurou que o Andrei, né, o chefe aí da PFL, a Polícia Federal de Lula, já confidenciou a Fachin que o ministro, que tinha relação próxima com o Paquito, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador do Master, apreendido pela PF. Inclusive, eita, nem veio, ó, fechar aqui os olhos. Em conversa sobre pagamento. Eita, rapaz! Vocês lembram que lá atrás, quando nasce a história do contrato de quase 130 milhões, que falava que, olha, garante aí que o pagamento está sendo feito no dia. Como publicamos em dezembro, a mulher de Dom Pedro III, Viviane Bastos de Moraes, tinha um contrato com o Master que previu o pagamento de 130 milhões em 3 anos para a defesa dos interesses do banco em diversos órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Até hoje, porém, não foram encontradas evidências de que ela de fato prestou serviços correspondentes a honorários tão vultuosos. Nem Viviane nem o ministro explicaram até hoje a que se refere o contrato. O relatório sobre Dom Pedro III, porém, ainda não está liberado para ser entregue a Fachin. Mas, caso fosse entregue diretamente a Toffoli, que como relator do caso do Master, tomou diversas medidas que se chocavam com a orientação da PF para o inquérito, o documento muito provavelmente acabaria arquivado. Não é por acaso que Dom Pedro III e Toffoli têm feito uma dobradinha em público e nos bastidores do Supremo. Nos últimos dias, Dom Pedro III foi o maior defensor do Toffoli na corte, apesar de todas as evidências de que a situação do colega se tornaria insustentável. Na reunião fechada dos ministros, que discutiu o caso e acabou com o afastamento de Toffoli do caso a pedido, Dom Pedro III foi quem mais defendeu o colega. E a gente vai voltar nessa informação. Eu vou trazer só esse parágrafo lá na frente. A gente vai falar do Mendonça, bem lá pra frente do vídeo. Bem, daqui a uma hora a gente volta. Com a saída de Toffoli da relatoria, a coisa muda de figura. O caso foi distribuído para o novo relator, André Mendonça, por sorteio. Sorteio, né? Ainda assim, Dom Pedro III tem razões para estar preocupado, porque sua chance de escapar ileso das investigações diminui a cada dia.
Malu Gaspar tá tentando, né, colocar esperança no coração dos bolsonaristas, só pode. Cada dia que passa fica mais difícil sair ileso das investigações. Ah, meu Deus, é muito antidemocrático isso aqui, viu? Pra que lado vai? Mas vamos voltar pro dia de ontem. Vamos voltar pro começo, pra gente não embaralhar as ideias. O dia ontem começava com um dos jornalistas de estimação do Lauro Jardim, do André Esteves, do Lauro Jardim, uma boa nota, boas análises. Aquelas perguntas que geram bastante incômodo, as perguntas que Toffoli deveria responder rápido sobre seu envolvimento com o Paquito. Logo no início do dia. E ainda iriam ter mais revelações ao longo do dia de ontem, inclusive com valores. Valores assim, o valor, o número, o possível número envolvido, a cifra. Agora que foi revelado que recebia em sua conta corrente dinheiro depositado pela Maridit, e aqui eu já achei estranho, porque eu não vi ninguém falando que recebia em sua conta corrente. Isso aqui já é o Lauro Jardim que tá falando, né? Fiquei, ué, alguém falou isso até então? Eu não sabia, só sabia que tinha recebido algum dinheiro. Mas aí o Lauro Jardim disse que na conta corrente. Toffoli resolveu vir a público assumir que isso ocorreu porque ele é também sócio da empresa. Pronto. Tirando o fato de que só abriu essa informação depois de ver sua casa cair, Toffoli tem ainda muito que se explicar, né? Se é que explicações existem, deveria fazê-lo rápido. 3 exemplos. As perguntas são boas. Primeiro, os depósitos na sua conta bancária correspondem ao mesmo percentual de participação que ele detinha na Maridit? Um percentual, ressalta-se, até agora desconhecido. Realmente, nunca nem tinha parado para pensar nisso. A suspeita entre os investigadores que o percentual depositado não tem relação com a participação que oficialmente o ministro possui. Vamos botar assim, né? Chutar. Diz que tem os 2 irmãos, o primo, ele. Muito uma suposição. 25% cada um, né? E aí recebe uma quantia que é 70%. Ou sei lá, quantos por cento ele tem. E aí, recebeu mais, recebeu menos, sei lá, recebeu 130%, mais do que deveria até. E aí? É um questionamento, né? Pra saber se é o sócio ou é o dono. Porque se é o dono, aí é o pessoal da antidemocracia, né? O pessoal que não respeita o Estado Democrático deles vão falar que é laranjas. Olha lá, elas são laranjas. Aí, outra pergunta. Por que Toffoli, sabendo que o relatório da Polícia Federal indica que ele e o Paquito se falavam pelo telefone, não vem a público dizer com todas as letras que nunca trocou ligações com o banqueiro? O Toffoli não falou isso. Ele soltou uma nota, né, dizendo que a Polícia Federal faz ilações. Tá. É porque, em vez de tergiversar, Toffoli não desfaz de uma vez por todas com as interrogações que jogaram sua reputação no chão? Olha lá, né? Faz ilações, tá? Ilação sobre o quê? Ah, ele tá mentindo, eu nunca falei com o Paquito. Às vezes falou, né? Terceira pergunta. Por que, rapaz? Sabendo que fez negócio diretamente com o primo do Paquito, o Zettel, né? Com quem, aliás, trocava mensagens, Toffoli não se declarou impedido de assumir a relatoria do caso Master já no fim de novembro de 2025. Por que, afinal, ele aceitou a relatoria? Porque ele se manteve nela depois de tudo que foi descoberto desde dezembro. Por que o Toffoli não sai? Perguntas incômodas, que a falta de respostas ou as respostas que vêm do imaginário são ruins, né? São antidemocráticas. Na mesma linha, a Andresa Matais começa a trazer uns bastidores, isso no início da manhã de ontem, de como andava o clima no Supremo. Não brigue com os fatos, esclareça. Basicamente, né, falou pro Toffoli parar de ser petista, né? Que petista adora brigar com os fatos. Mas esclarecer, petista também não gosta. Ministros do Supremo dizem que Toffoli não pode brigar com os fatos e precisa esclarecer sua relação com o Paquito. As notas deixaram mais perguntas do que resposta. Parece que os ministros do Supremo andaram lendo aí no Lauro Jardim. Segundo o integrante da corte, Toffoli diz que não recebeu dinheiro de Vorcaro, mas também não diz de quem recebeu ou quanto. Recebeu de quem? Não sei, né? E quanto? Essas cifras apareceram ao longo do dia de ontem. Ministros entendem que é um jogo político nos vazamentos e uma tentativa do governo Lula de se vingar de Toffoli, ainda por causa da sua posição pró-Lava Jato, mas não irão comprar uma briga sem saber onde estão entrando. O perfil do ministro é de se fechar quando está sob ataque, o que dificulta ainda mais sua defesa pelos colegas.
Nesse sentido, as suspeitas de que há uma operação para desgastar a corte, operada dentro do Planalto, podem até se confirmar, mas isso será menor do que os fatos caso eles realmente evidenciem uma relação de negócios entre Toffoli e Vorcaro. A máxima na corte é, certo ou errado, não brigue com os fatos, esclareça. Aí no dia de ontem, o Cooper Toffoli publicou a nota oficial, onde no final, ao meio dela, né, ele admite que ele é sócio do Tayaya, né? É isso aí. E várias pessoas nas redes sociais ontem resgataram uma postagem da agência Lupa e recebeu um apoio, né, do Jorge Soros. Aí olha que coisa, 23 de dezembro de 2024. Ministro Dias Toffoli, ele é proprietário do Tayaya. O magistrado não faz parte do quadro societário. Foi uma matéria longa. Nunca era falso esse vídeo. E eram falsas as denúncias que circulavam no WhatsApp. Do Zap, as pessoas comuns tentando levar a verdade e os checadores perseguindo as pessoas. Mas que coisa, né? Mas vamos lá. Ainda sobre a Maridit, a empresa de Toffoli, que ele é sócio, antes de falar de cifras. A empresa de Toffoli contratou sócio de advogado que defendeu o Paquito. Quem? Sócio do Valfrido Vardi. A Maridit contratou Guilherme Lippe, que é sócio do escritório do Valfrido Vardi desde 2014. Vardi foi um dos principais profissionais da equipe de defesa do Vorcaro, dono do Master, a partir de 2017, e deixou de atuar para ele no final de janeiro. A participação de um sócio de Valfrido Vardi, como advogado da empresa de Toffoli, representa mais um vínculo entre o ministro e um profissional que atua a favor do Paquito. Na ocasião, Valfrido Vardi também contava em seu escritório com a advogada Roberta Rangel, que na época era esposa do Toffoli, né? Era ministra, era quase isso. O nome de Lippe aparece em atas de Assembleias Gerais Extraordinárias dos acionistas. E o Valfrido Vardi é o advogado daquela ação dos partidos de esquerda, que dentro dessa ação, né, o Toffoli suspendeu aquela multa de mais de 10 bilhões. Maravilhoso. É a festa da democracia. Aí ontem, no meio da tarde, a turma da Malu Gaspar, né, ela e o Johan e ela escreviam: Vorcaro e Zettel discutiram pagamentos a Toffoli 3 anos após a venda de cota em resort. Aí você fica, mas como assim? O Toffoli falou que não, em 2021 lá, que foi pago. Mas o pessoal está discutindo isso em 2024. Não tá batendo essa data, né? O que eu sei é que a Malu Gaspar diz que o relatório da PF entregue ao Fachin contradiz frontalmente a versão do Toffoli sobre os pagamentos relacionados ao resort Tayaya. Então, divulgado nesta quinta, o gabinete do Toffoli admitiu pela primeira vez que o magistrado é sócio da Maridit. O comunicado alega que o ministro recebeu dividendos pela venda da cota para o Arlin, fundo que tem Zettel como único cotista, né, em 2021, mas nega que ele tenha recebido qualquer pagamento do Paquito ou do cunhado dele. No entanto, o relatório entregue pela Polícia Federal a Fachin detalha diálogos entre o CEO do Master e Zettel sobre pagamentos a serem repassados para o Toffoli. E esses diálogos são de dezembro de 2024, ou seja, 3 anos após a venda de parte das cotas para o fundo do cunhado do Vorcaro. Nas conversas, Zettel pergunta ao banqueiro como deveria proceder em relação aos pagamentos para o ministro. Eu fico curioso em saber como a Malu Gaspar sabe disso, né? Porque você teve acesso às mensagens? Eu não tive. Eu não vi no Google, né? Então, como é que a Malu Gaspar teve acesso a isso, né? Aí você vê aquela nota do Metrópolis, da Andresa Matais, de que existe uma suspeita no Supremo que pode ter uma operação de vazamentos operadas pelo Planalto, né? Você tem a PFL, Polícia Federal do Lula, trabalhando em parceria com a Globo, que é um braço do Lula, né? Um braço do lulismo. Fora que a Malu Gaspar e o Lauro Jardim são os jornalistas de estimação do André Esteves, que goza de uma ampla amizade com o Lula, né? Você viu os últimos dias aí, o Guilherme Amado falando como o Lula ficou feliz com o André Esteves por elogiar a economia em frangalhos do Lula. Nas conversas, né, Zettel pergunta ao Paquito como deveria proceder em relação aos pagamentos para o Toffoli. O controlador do Master respondeu que preferia que os repasses se dessem por meio do Arlin.
A partir das informações contidas no relatório da PF, Toffoli terá de explicar qual a natureza dos pagamentos discutidos por Vorcar e Zeto no final de 2024. E aí, a Débora Bergamasco, da CNN, coloca assim um valor, uma cifra, possibilidade, ninguém sabe, que Vorcaro teria relatado pagamento de apenas 20 milhões à empresa de Toffoli. Ainda não há provas. No entanto, se fatores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediário, né? 20 milhões. É um bom valor, né, gente? Dá pra fazer a feira do mês. Dá pra comprar um salgadinho, uns biscoitos, passar tempo. Aí, o dia continua avançando. Ministros de Lula buscam o Supremo para medir o estrago contra Toffoli. Nas conversas com o integrante da corte, nos relatos, os ministros de Lula ouviram que a maioria dos magistrados da corte não teriam tido acesso ao relatório da PF. E realmente a imprensa relatou isso ao longo do dia e falava que o material só iria ser entregue na reunião. Teve uma reunião, a gente vai chegar lá, e aí o Fachin iria dar uma cópia a cada um. Então o pessoal meio que estava cegas sobre o que estava acontecendo. Enfim, apenas Fachin e o próprio Toffoli teriam lido o documento até agora. Ministros do Supremo também relataram aos auxiliares de Lula desconfiarem que ainda há mais a ser revelado pela PF em relação ao material encontrado no celular do Paquito. O aparelho foi apreendido em novembro de 2025. Ninguém acredita que vai parar por aí. Está todo mundo ligado. Essa matéria saiu ontem, às 9h59 da manhã. Aí 4 horas da manhã de hoje, sobre não vai parar por aí. Ninguém acredita que vai parar por aí. O que a Malu Gaspar diz? E já está sendo produzido agora o novo documento da Polícia Federal em relação aos conteúdos ligados a Dom Pedro III. Parece que o Supremo estava prevendo, e parece que aquela nota que comentamos no vídeo ontem, mais uma vez, do domingo, do Lauro Jardim, de que Supremo foi alertado e vai passar perrengue com avançadas investigações. O Lauro Jardim sabia do que ele estava falando. A reação de ministro do Supremo a menções de Toffoli no celular de Vorcaro. Ministros do Supremo, ouvidos pela coluna, dizem não ter tido acesso à íntegra do relatório pela PF, entregue pela PF a Fachin. Os magistrados apostam, contudo, que o material tem potencial explosivo. Estamos tentando entender, temos poucas informações. Fachin não falou nada com ninguém, o clima é péssimo. Não é péssimo não, o clima é maravilhoso. O Brasil está em festa. Está em festa. O clima não é péssimo em nada. A aposta entre os ministros do Supremo é que a PF tem mais munição contra Toffoli e outras autoridades, com base nos achados do celular do Paquito. Ninguém acredita que vai parar por aí, diz o ministro. O Igor Gadelha, ele pergunta para os ministros petistas o que eles obtiveram de informações com o Supremo, essa matéria, e aqui o Igor Gadelha entra em contato diretamente com o integrante do Supremo sob reserva. Aí vem o Paulo Capelli, né? Petistas dizem que Toffoli tem uma única saída para evitar o tiro no peito. Matéria pesada, né? É um ataque às instituições essa manchete. Dirigentes do PT avaliam que Toffoli tem uma única saída para evitar levar um tiro no peito que seria dado pela própria corte. Em conversas reservadas, petistas avaliam que Toffoli deve, o quanto antes e por decisão própria, afastar-se da relatoria do Master, uma vez que a situação teria ficado insustentável após menções a ele no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. A expectativa de aliados de Lula é que, se Toffoli segurar consigo o processo, acabará sendo afastado dele pelo Supremo e abrirá uma crise sem precedentes na corte. Isso daria combustível à oposição para pleitear o impeachment do magistrado junto ao Senado. Fora, né, o impulso nas eleições também, né? Aí, enquanto falava petistas, né, em termos gerais, ali no Metrópolis, o Estadão dá voz ao Lula. Lula diz que Toffoli deve deixar a relatoria do caso Master ou sair do Supremo para não contaminar o governo. Isso daqui é uma coisa real, né? Porque o governo do Brasil hoje é o Supremo. Quem governa o país é o Supremo. O Lula é uma marionete. Então o Lula está falando a verdade, né? Para proteger o Supremo, que é o governo, quem realmente manda, o Toffoli deveria pedir para sair. Pelo visto, o Lula já está de olho mais na cadeira do Supremo. Pois é, já estão falando aí que o Lula vai emplacar o Pacheco na vaga do Toffoli. Aí, se a única opção do Toffoli era
declarar que ele é suspeito e abrir mão do caso, ele rejeita. Aqui não tinha terminado a reunião, aqui ainda estava no início. Toffoli rejeita se declarar suspeito e ministros do Supremo discutem em reunião, né, relatório da PF. O cara tá ruim, os bastidores do Supremo, a leitura é que o cenário se agravou pro Toffoli, que a corte vive uma crise sem precedentes e que Fachin volta a estar um fogo cruzado sobre como lidar com a intensificação dos desgastes, né? Aí o Fachin chamou todo mundo. Vamos lá, vamos passar a linha escura, ninguém nos vê, podemos conversar no particular, né? Enfim, convocou a reunião reservada. 3 horas de duração, pelo menos. Conversa vai, conversa vem. Quando sai da reunião, o Toffoli se declara, né, impedido. Ele se afasta, ele entrega a relatoria. Aí, enquanto a reunião não acabava, a Vera Magalhães dizia que ministros do Supremo fazem reunião inédita para discutir o futuro de Toffoli. Não existe precedente na história do Supremo de afastamento de um ministro por suspeição feito pelo colegiado pela presidência. Na verdade, mesmo a discussão nesse formato já é inédita. Nunca antes na história desse país estamos vendo algo assim, né? Estamos vendo em primeira mão quem são as pessoas que perseguiram Bolsonaro, os bolsonaristas, censuraram pessoas e descondenaram Lula. São essas pessoas. Essas são as pessoas que descondenaram Lula. Maravilhoso, né? E aí ele deixou o caso. Era mais de 8 da noite. Toffoli sofreu uma pressão crescente para se afastar do caso do Master. Para que se chegasse a um consenso, foi necessário um acordo. Já começou, né? Um acordão em que os ministros rejeitaram a arguição de suspeição contra ele e consideraram que todos os atos do magistrado no processo eram legítimos, né? Tinha que ter o corporativismo. Aí a turma da Globo traz mais alguns bastidores. Em meio ao clima tenso, o Toffoli acertou com colegas termos da saída a pedido, né, do caso Master. A discussão que levou a saída do Toffoli foi marcada por momentos de tensão. Quando ministros ouvidos pela Globo, ao perceber que encontrava resistência em boa parte dos colegas para seguir no caso, boa parte, né, não é todos, uma boa parte, Toffoli acabou cedendo e acertou com os pares que aceitava deixar a relatoria a pedido. Ao deixar o encontro dos ministros, Toffoli só fez questão de dizer: foi tudo unânime. De acordo com relatos feitos à turma da Globo, a reunião começou pesada, tensa, em meio ao agravamento da crise interna provocada pelo envio de informações da Polícia Federal com menções ao nome de Toffoli. O clima era descrito como de tensão geral, climão, sem um episódio isolado que concentrasse o embate. No início do encontro, Fachin leu trechos do relatório encaminhado ao Supremo. Em seguida, Toffoli fez uma defesa ponto a ponto, apresentou documentos e buscou rebater as informações que haviam ampliado a pressão sobre a sua permanência na relatoria. Após a exposição, os demais ministros passaram a se manifestar. Imagina, né? Aquele clima, Fachin lendo. Aí... Meu Deus do céu, quase que saiu, né? Ia falar que... Nada. Ia falar nada. Ia falar nada. Não vou ser democrático aqui. Mas que clima chato essa reunião, viu? Segundo esses relatos, Toffoli inicialmente não queria abrir mão do caso. A avaliação predominante entre colegas, porém, era de que as pressões internas e externas não cessariam. Olha, mais uma vez, preste atenção nessas palavras. Maioria, predominante, ou seja, não foi unânime. Existe uma ala no Supremo que achava que o Toffoli deveria ficar com o caso. E de que a melhor saída institucional para conter o desgaste seria a sua saída da relatoria. Alguns ministros defenderam, ainda de acordo com os presentes, a necessidade de uma resposta clara à sociedade. O ambiente começou a mudar quando o próprio relator indicou que aceitava sair, caso esse fosse o entendimento predominante, da maioria, não de todos. O gesto foi interpretado como um alívio geral e permitiu a construção de um meio termo. Afinal, os ministros redigiram conjuntamente a nota que oficializou a saída do Toffoli. Interlocutores afirmam que, diante do cenário, Toffoli não resistiu à solução negociada. Apesar da distensão momentânea, integrantes da corte admitem que o episódio deixará sequelas crescentes com a divisão interna e aumento de desconfianças. A avaliação que o tribunal retorna a um estágio de menor unidade, semelhante ao período pré-pandemia, quando as divergências entre ministros eram mais expostas.
Imagina com esse novo documento da Polícia Federal contra Dom Pedro III. Aí, após o Toffoli se declarar, assim, sair a pedido dele mesmo, a imprensa começou a comentar. Aí eu fui ver o da Globo, né? A Globo é o que acho que vale a pena olhar. Porque os outros normalmente até criticam, né? A Globo sempre passa pano pra tudo. Aí, o nível dos comentários. Mira Leitão. Sem Toffoli, caso Master pode tomar rumo mais técnico e objetivo. Esse foi o máximo da crítica que a Miriam Leitão conseguiu fazer, né? Baita crítica. Meu Deus do céu. Imagina se fosse um caso onde algum envolvido fosse alguém tido como bolsonarista. Será que essa ia ser a manchete da Miriam Leitão? Aí vem o Bernardo Melo Franco. Toffoli usou toga como escudo contra investigações do caso Master. Ministro sabia desde o início que não podia ser o relator do caso no Supremo. Tu vê a diferença de tom utilizado? Eu coloquei as duas de propósito, né? Eu podia ter colocado, por exemplo, do Mário Sabino. Eu sabia que tava na sequência aqui no vídeo. Eu falei, não, cara, vou botar isso na Globo, mostrar que mesmo dentro da Globo tem os níveis de canalice. Tem os super canalhas e os extrema canalhas. Eu não sei qual dos tá mais extremo, que é tipo ultra-direita e extrema-direita. Enfim, um é ultra-direita, um é ultra-canalha e o outro é o extremo-canalha. Aí você escolhe aí quem é quem. O salário de Vorcaro já deu a primeira alegria, Toffoli. Só depois que a PF descobriu que Toffoli recebeu o dinheiro do cunhado de Vorcaro que o ministro disse ter sido dono do resort Taiaiá. Aí faz um texto com nada muito novo, só criticando o Supremo, falando que tá acontecendo e que... pra ficar alegre, né, com o que aconteceu. Aí vem o Merval Pereira. Fez um textinho mais longo. A aposentadoria imediata é a melhor saída para Toffoli. Toffoli não tem mais condição moral de estar à frente de uma cadeira do Supremo. Isso aqui eu trouxe porque foi o mais contundente de todos. Assim, cara, esse cara não pode mais estar no Supremo. Isso deveria ser uma coisa óbvia para qualquer brasileiro. Eu olhei e falei, cara, realmente não dá. Toffoli, ó, perdoa aí, irmão. Não dá. Realmente passou de todos os limites. Por que Toffoli não disse, ao defender a tese de que ministros podem receber dividendos na semana passada, que ele tinha sido sócio da empresa dos irmãos e que ele recebera dividendos quando ela foi vendida? Por que Toffoli não falou isso, né? Ele falou assim, a gente tem que ter empresa e tudo mais. Eu mesmo, eu tenho empresa, eu recebi dividendos. Ele podia falar sobre isso, né? Por que o Toffoli não revelou essa informação quando foi sorteado para relatar o caso Master no Supremo? Por que o Toffoli chamou para si mesmo e colocou o máximo de sigilo em todo o processo? Porque ele queria esconder suas relações com o Paquito. É uma afirmação pesada do Merval Pereira. E esse caso, gente, não sei se vocês lembram, né? É assim, as coisas vão crescendo, não tomando tanta proporção. Você vê, a gente normaliza as coisas. O caso ficou colocado em sigilo, que já é um absurdo. Por que sigilo? Por que subiu pro Supremo? Sabe? E vai indo, e vai indo, e vai indo. E a situação dele agora é insustentável. Não vejo como pode continuar relator e não sei como pode continuar como ministro do Supremo. A saída mais honrosa para ele seria se aposentar. Não vejo como pode dar um voto sobre outras questões que não sejam questionáveis. Ninguém sabe o que ele faz, o que ele tem, quais são as ligações. E quando se trata do PT, todo mundo sabe as ligações. Eu não entendi porque o Merval Pereira enfiou o PT no meio dessa nota. Eu sei que ele continua dizendo que Toffoli não tem mais condição moral de estar à frente de uma cadeira do Supremo. Continuar no Supremo seria desmoralizante para o tribunal. Os próprios colegas deveriam aconselhar a se retirar e pedir licença médica e depois se aposentar. Não vejo outra saída para ele se salvar nesta questão. Aí vem os editoriais. Eu falei ontem, né? Eu falei, ó, amanhã pode ter certeza, vai ter editorial da Globo, da Folha, do Estadão e tudo mais. E aí começam algumas coisas que chamam a minha atenção. O editorial mais safado de todos é o da Globo. E curiosamente, a Globo escreveu um editorial às 1h24 da tarde. Isso aqui não é normal. O horário do editorial da Globo, em geral, é ou 7 da noite ou meia-noite. É horário fixo para sair. O do Estadão são às 3 da manhã. Então, assim, no dia de ontem, sabendo-se que iria ter uma reunião, queriam discutir a suspeição de Toffoli, a Globo escreve em seu nome, seu CNPJ, cara, não dá pro Toffoli ficar na frente do Master.
Ele sustentava a relatoria. Aí depois... Aí depois eles até atualizaram, né, o editorial ao longo do tempo, porque no início... Deixa eu ver como é que tava... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui como é que tava exatamente a manchete inicial do editorial do Globo. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ah, tá. O nome a matéria original em vez de ser era insustentável a relatoria, o editorial original era é insustentável. Em vez de era é. E aí a Globo atualizou. E eu sei isso como? Eu sei assim, ó. Pelo link. Aqui, ó. A Globo tem um link. Quando a Globo atualiza o título, ela não tem como atualizar o link. E o link era esse aqui, ó. É insustentável a relatoria de Toffoli no caso Master. É outra matéria aqui da Globo, ó. A aposentadoria imediata é a melhor saída para Toffoli, que é exatamente a manchete. A Globo atualizou, né? A Globo mandou um recado. Às 1h24 da tarde, a Globo mandava o aviso. Olha, tem que tirar. Tem que tirar. Estamos dando a ordem. Temos que tirar. E aí faz editorialzinho, minha boca, michuruca. E depois atualizaram, né? É estranho a Globo atualizar. Estranho. Por isso que eu falei, chama minha atenção. Chama minha atenção, né? Aí muita gente só lê depois. Aí acha que a Globo fez o editorial depois da decisão do Toffoli, né? E não foi. Aí eles mudam algumas coisas, mudam alguns parágrafos. E aí termina. Olha como é que a Globo terminou. O momento exigia determinação. E o afastamento de Toffoli era o passo correto. O Master não trouxe risco ao sistema bancário. Seria uma tragédia se minasse a credibilidade do Supremo. Eu tenho para mim que o texto original devia ser que o momento exige determinação. E o afastamento de Toffoli é o passo correto. Devia estar assim. Deixa eu ver se por acaso eu consigo achar. Deixa eu ver se alguém arquivou esse editorial na internet. Se alguém arquivou, vai ser engraçado. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Já tá até aqui, ó. Vamos ver se alguém arquivou. Vamos ver. Se a sorte tá do nosso lado ou não. Acho que não teria por que alguém arquivar, né? Aqui não carregou nada. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Falei o quê? Falei o quê? A Globo mudou, não foi? É insustentável a relatoria de Toffoli. Ah, amigo. Eu conheço essas desgraças do consórcio. Esses demônios da Globo. Deixa eu até abrir aqui a matéria, ó, lado a lado. Vamos fazer aqui um comparativo ao vivaço da manipulação da Globo. É insustentável. Era insustentável. Diante das revelações, o ministro tem o dever de se declarar suspeito. Tinha o dever, ó. A Globo foi mudando todo o editorial. Tornou-se sustentável. Tá, permanência do Toffoli. Sobram razões, tá. Em nota conjunta, os 10 ministros. Tá, firma a nota. Deixa eu ver o segundo parágrafo. Opa, ó. Não tem esse segundo parágrafo na matéria original, ó. Aqui eles atualizaram. A Globo é miséria. Já alterou todo. Esse aqui também não tem, ó. Não há até o momento ato ilegal criminoso de Toffoli. Não tem isso. Deixa eu ver se tem depois. Ó. Totalmente diferente o editorial. A Globo fez uma queima de arquivo. Caraca, o que falava a editorial original, né? Mensagens trocadas entre o Paquito e seu cunhado comprovam pagamentos. A Globo batia, ó. Porra, agora vai ter que ler esse editorial. E você não entendeu porque eu só peguei um parágrafo. Foi o editorial mais fraco de todos, foi o da Globo. Só que foi fraco porque o Toffoli se declarou suspeito. A Globo passou o recado, as ordens foram cumpridas, então a Globo fez uma queima de arquivo. Vamos lá. Vou ler todo, pra você ver a diferença de tom. O original, que a Globo dava ordem, era: tornou-se insustentável a permanência de Toffoli na relatoria do processo sobre Banco Master. Diante das revelações do relatório entregue pela PF, Fachin, enfim, o melhor... entregue ao Fachin, né? O melhor que Toffoli tem a fazer é declarar suspeito para conduzir as investigações. Do contrário, caberá ao plenário determinar sem demora a sua suspeição e o sorteio de outro ministro. O Globo deu ordem. Se o Toffoli não entregar, tem que derrubar ele. É verdade que até o momento não há ato ilegal ou criminoso que possa ser atribuído, mas não é disso que se trata. No campo da ética sobram razões para o seu afastamento. Aí era porrada, ó. Porrada. Pá!
Mensagens trocadas entre o banqueiro Paquito e seu cunhado, Fabiano Zettel, comprovam pagamento de fundos ligados à Master, a empresa Maridit, que sabe-se agora tem Toffoli entre os sócios. Há também convite para o Paquito participar de uma festa de aniversário dele e registro telefonemas entre os dois. Mesmo que se sinta capaz com esse tipo de relação com o investigado, Toffoli jamais será visto como isento. O conflito de interesses é evidente e a suspeição dará a certeza que o caso será conduzido sem viés. Quando o fundo de investimento administrado por Zettel compraram em 21 participação no Maridit lá no Taiaiá, um Master no Banco e Ascensão, sem suspeitas de irregularidades. Zettel tampouco frequentava o noticiário policial. A empresa de Toffoli integrou a administração do resort até fevereiro de 2025, ano que todos venderam suas participações. Em nota, ele ressaltou que a lei orgânica permite o magistrado integrar quadro societário, papapá, e qualificou como ilações as suspeitas em torno do Taiaiá. Do ponto de vista ético, contudo, as objeções são eloquentes. Com a Maridit e a companhia de fachada, não havia exigência de que revelasse a identidade de todos os acionistas. Em nome da transparência, contudo, Toffoli tinha a obrigação de reconhecer o vínculo e se declarar impedido de assumir a relatoria do caso. Havendo o agravante dele ter voado em jato particular na companhia de advogados aplicados no inquérito, para assistir, a final da Libertadores. De lá para cá, Toffoli tomou diversas decisões questionáveis, aí coloca as decisões, aceitou a tese de manter o caso no Supremo, a cariação lá do Banco Central, quis manter as provas da PF, lá no Supremo, depois na PGR, onde só poderiam ser examinados por peritos indicados pelo próprio Toffoli, reduziu o prazo para os depoimentos, por fim determinou que a PF enviou ao Supremo dados dos celulares apreciados, inclusive aqueles em que ele é mencionado. Em meio a tudo isso, a revelação do escritório da mulher de Dom Pedro III, e aí terminava, o momento exige determinação. O primeiro passo é que Toffoli se afaste ou seja afastado. O Master não trouxe risco sistêmico ao sistema bancário. Seria uma tragédia se minasse a credibilidade da Corte Constitucional. Aí depois que a ordem foi cumprida desses desgraçados da Globo, a Globo faz uma queima de arquivo, manipulação e faz um editorial já em defesa do Supremo, já tratando o Toffoli como um herói que fez a coisa certa. Aí começava, o parágrafo era igual, Aí depois trazia a nota, em nota conjunta, os outros 10 ministros declararam não ser cabível a arguição de suspeição, reconheceram a validade dos atos praticados por Toffoli. A presidência do Supremo, ouvido todos os ministros, acolhe comunicação quanto ao envio dos fatos respectivos sobre sua relatoria para que promove livre redistribuição. A Globo já começa a dar, voz pro Supremo. Atualmente legal, coisa que pode ser atribuída ao Toffoli. Aí que fala mais no campo da ética, tem uns problemas. Aí falava do Zettel, aí falava do convite do Vorcaro, mesmo se sentisse capaz. Aqui... deixa eu ver. Aqui repete o outro, Lá de 2021 esse parágrafo é o mesmo, vamos dos problemas do Toffoli. De lá para cá, Toffoli tomou diversas decisões questionáveis, aceitou a tese para manter, decretou altíssimo nível de sigilo, centralizou a investigação. E aí terminava. O momento exigia determinação. E o afastamento de Toffoli era o passo correto. Tá vendo? Olha como o Supremo é gente boa. O Master não trouxe risco ao sistema bancário brasileiro. Seria uma tragédia assimilar essa credibilidade do Supremo. Eu nunca vi na minha vida um editorial ser alterado. Nota, notícia, reportagem altera, porque vai falar de alguém, a pessoa rebate, tem uma atualização, um fato novo, uma correção. Atualizar, manipular um editorial, rapaz, isso é novo, viu? O nível de vagabundagem, de canalice da Globo subiu de nível de novo, viu? Aí a Folha. Bem, olha que nem fede nem cheira. Fim da linha para Toffoli, Era 5h30, Toffoli não tinha renunciado ao caso. Aí terminava falando que diante da insistência indefensável de Toffoli em permanecer na função de relator, coube a seus pares a inevitável medida profilática de retirá-lo do caso. Aqui também está editado já esse editorial, Foi decisão sem dúvida difícil e delicada, mas estava em jogo a credibilidade de instituição democrática fundamental. A corte mais alta do país precisava dar exemplo de republicanismo e mostrar que seus membros estão submetidos à lei. Meu Deus, como o Supremo... O Supremo está sempre dando exemplo do que é certo. Não. Aqui agora eu quero ver também como era o encerramento
original. Opa! Até. O título também é alterado. O título original era Toffoli deve se afastar do caso Master e da corte. Mas que coisa, viu? Que coisa. Mas vamos ver aqui. Eu pego o original. Vamos ver se algum santo brasileiro aí fez o bom trabalho de arquivar. Onde acho? Vamos ver. Por que não foi? Vai. O site agora tá meio que fora do ar. Aqui, ó. Tô botando, não tá indo. Ai. Ai. Essa hora não era boa de dar ruim não, viu, irmão? Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui fácil. Deixa eu olhar. Já sei. Pera aí. Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver se vai. Pega dentro. Ó o que eu disse. Já manipularam a manchete. Toffoli deve se afastar do caso do Master da corte. Parabéns aí, viu? Quem arquivou essa matéria, herói. Aí, deixa eu ver como é que terminava. Se, todavia, Toffoli insistir em sua indefensável permanência, é imperativo que os seus pares o afastem. É decisão, sem dúvida, difícil e delicada. É uma situação excepcionalíssima, mas está em jogo a credibilidade da instituição democrática fundamental. Bicho, a Globo e a Folha fizeram a mesma coisa, assim, sabe? E mudar. Caraca, bicho, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Alterar o editorial e no mesmo tom. Parece que realmente, né, a família Marinho ligou para a família Frias para combinar o que é que eles iam falar para defender o Toffoli. E já entrar em defesa do Supremo aí, né, depois da suspeição. Rapaz. Aí quem fugiu um pouco mais da curva foi o Estadão. Foi mais safo. Esperou para publicar o editorial já depois da suspeição. A situação de Toffoli era insustentável. A do Toffoli, né, foi a solução institucional encontrada para conter uma crise que há meses tem degradado ainda mais a confiança pública na imparcialidade do Supremo. Em nota subscrita por todos os ministros, o Supremo afirmou não haver impedimento legal de Toffoli e destacou que ele atendeu todos os pedidos formulados pela PF e pela PGR no curso das investigações. Foi um claro ato de desagravo ao ministro, pois polulam razões de fato e de direito no sentido diametralmente oposto. Mas ao fim e ao cabo prevaleceu a prudência de resguardar o Supremo e evitar vícios processuais que possam contaminar os desdobramentos penais de uma investigação de altíssima sensibilidade político-institucional. Não são poucos os que apostam na confusão para que adiante uma eventual ação penal contra o Paquita, Tecaterva, venha a ter o mesmo destino da Lava Jato. Recorde-se que o próprio Toffoli, por muito menos do que os elementos de suspeição que ora pesam sobre ele, fez tábula rasa a maior operação de combate à corrupção que o país já teve notícia, o que não apenas onerou muitos criminosos confessos, como hoje permite que posem como vítimas. Forcaro não poderia ter um sonho mais doce do que esse. O editorial mais críticozinho foi do Estadão. Aí o Arthur faz duas ponderações, né? Um exercício lógico. Falando o seguinte, né? As instituições brasileiras viraram uma várzea total. Esse verbo está errado, né? Não é que elas já são uma várzea há muito tempo. Usa assim, viraram, parece que aconteceu ontem, Arthur. Não fale mais isso. Se Toffoli não fez nada de errado e não há suspeição com todos os atos do processo válidos, então o juiz do Supremo foi coagido pela PF e mídia a abandonar um caso que, por lei processual e regimental, deveria ficar com ele. Ele deveria mandar aí, né? Sei. Devia investigar a polícia e a mídia. Agora, se tem suspeição, a saída política do Supremo de fazer uma carta de apoio ao ministro enquanto ele voluntariamente entrega o cargo evidencia o ápice de uma solução política, desprezando a lei processual e a Constituição. Em qualquer dos casos, a Suprema Corte se mostrou inábil, incompetente e disfuncional.
Atitudes assim que dragam as instituições e corrompem a democracia. Só isso já deveria servir para a reforma total do judiciário. Aí teve um sorteio, super sorteio, e caiu na mão do Mendonça. Fiquei surpreso que era o nome do Mendonça. Algumas pessoas na internet levantaram a lebre que lá no passado Mendonça escreveu um livro em homenagem ao Toffoli. Outras matérias que saíram na imprensa apontam o Mendonça como um cara moderado, que não iria pro embate. Conversando com algumas pessoas ontem, elas falam que o Mendonça não é um cara muito corajoso, não é um cara muito do embate. Mas nunca se sabe como as coisas se desenrolam. Eu realmente não acho que as coisas se desenrolam e eu acredito muito assim na força da vida humana. Em qual sentido, né? Por exemplo, é normal qualquer ser humano que está sob forte pressão ou de aplauso ou de críticas, ele acabar sendo influenciado por isso. É muito difícil, sabe? O cara não ser influenciado por algum tipo de pressão. Não é que Mendonça comece aí a receber, sei lá, super aplausos por determinadas coisas. Dá uma empolgada, né? O cara começa a achar super-herói. Ou, sei lá, até receber críticas da própria imprensa, da coisa não tá avançando. Eu acho que não dá pra cravar pra que lado vai. A única coisa que dá pra cravar é que hoje o homem mais poderoso do país é André Mendonça. É o homem mais poderoso do país. André Mendonça tem na mão dele o caso do INSS e o caso do Banco Master. A República inteira está na mão do Mendonça. Basta saber como é que Mendonça vai querer entrar para a história. Como o homem que salvou o Brasil ou o homem que teve tudo na mão para salvar o Brasil, porque aqui ele realmente tem a capacidade de agir. Aqui ele é uma investigação policial, crimes. Você tem pelo que punir. E ele é o próprio juiz, né? Assim, tá na mão do Mendonça. Está na mão de André Mendonça. A punição dos criminosos da República Brasileira, né? Só dos criminosos, dos democratas não. Pra que lado vai, né? Aí veja. Provas contra Toffoli levam disputa entre ministro e PF a clima de Guerra Fria institucional. Adriano Fernandes traz um pedaço, a Malu Gaspar vai complementar depois. Investigadores do caso argumentam nos bastidores que a atuação do ministro no caso causou prejuízo à apuração. Autoridades ouvidas pela reportagem da Folha relataram temor de ruptura institucional no Supremo, que estaria assistindo desde o final do ano passado, quando Toffoli puxou o caso para a corte, a uma espiral da crise sem capacidade de reação. A percepção geral é que o caso Master desencadeou uma guerra fria, com ataques e contra-ataques entre os atores políticos e órgãos públicos, com desdobramentos que já não podem mais ser controlados em Brasília e nos estados onde há investigação. A pressão sobre a PF aumentou após a operação da semana passada, que mirou aliados no Amapá do Batoré. Políticos e autoridades de Brasília passaram a reclamar que a PF estaria sem freios, demandando a contenção no trabalho já avançado das investigações. Caciques do Centrão, que adoram a corrupção, não querem que a polícia trabalhe. Para investigadores que falaram na condição de anonimato, os pagamentos seriam a razão da motivação da conduta do Toffoli. Os pagamentos, cara, rapaz. Uma vez que podem acionar um processo de suspeição que o afaste do caso. Uma das preocupações é que isso possa invalidar provas sob alegação de erro processual e provoque a nulidade de partes do processo. Aí a Malu Gaspar e o Orniella traz um complemento hoje, 3 da manhã. Caso Toffoli escancara a desconfiança entre PF, PGR e Supremo no inquérito do Master. Enfim, os bastidores aí da entrega desse documento escancaram um ambiente de desconfiança entre a corporação, a PGR e a própria corte. Toffoli era o relator do caso até deixar a função na noite desta quinta sob forte pressão dos colegas do Supremo. Fachin recebeu material diretamente das mãos do Andrei, do dia 9, segunda-feira, mas a informação só foi revelada pela imprensa na quarta, dia 11. Acho que não, viu? A imprensa já sabia, desde o final de semana. É só ler o que o Lauro Jardim falou. Paulo Gonet, porém, só soube do conteúdo na quinta-feira, quando recebeu o documento enviado por Fachin para a manifestação.
e depois que Toffoli já tinha divulgado uma nota pública dizendo que o documento da PF estava cheio de lações e afirmando que a corporação não tinha poder para pedir a suspeição no processo, algo que a PF não fez, embora tenha apontado diversos pontos de conflito de interesse e indícios de crime passível de investigação. Segundo apuramos com fontes envolvidas no caso, o Andrei chegou a avisar o Paulo Gonet por telefonema que entregaria um relatório ao Fachin sobre os achados. Não deu detalhes e nem o Paulo Gonet teria perguntado. Embora Andrei não tivesse obrigação de dividir o conteúdo com a PGR e sempre afirmar que PF e a Procuradoria atuam em harmonia, mas com independência, o fato dele não ter ao menos discutido o caso com a autoridade, que é parceira na investigação e terá que opinar sobre o afastamento de Toffoli, foi encarado como demonstração de desconfiança tanto no Ministério Público Federal como no Supremo. No relatório, há desde ligações e diálogos em que Toffoli marca encontros com Vorcaro, um convite de aniversário enviado por ele ao banqueiro e conversas sobre pagamentos ao ministro realizadas no final de 2024 e que somam 20 milhões de reais. Aqui a Malu Gaspar está cravando esse valor, já deixa de ser uma certa suspeita. E aí diz que, em tese, o Gonet poderia estar em xeque. Com a repercussão do relatório, a pressão também se voltou contra a PGR e já havia se manifestado 2 vezes contra a suspeição do ministro após ser provocada por partidos políticos. Dentro desse histórico, há um ceticismo generalizado entre os investigadores sobre a real disposição do procurador-geral para afastar o Toffoli. E isso, apesar de integrantes do Supremo considerarem que as revelações do relatório são nitroglicerina pura. E porque ninguém acha que o Gonet vai fazer nada, né? Ele é brother do Gilmar Mendes e defendeu enfaticamente o Toffoli. Meu apoio aí para assumir a PGR do Dom Pedro III. Também tem o caso aí do contrato de 129 milhões. Na tarde desta quinta, Toffoli dobrou a aposta contra a PF, determinando que a PF enviasse a ele os dados de todos os celulares apreendidos na investigação. E isso, na prática, em resumo, ele mandou que os investigadores entregassem a ele todos os dados que podem incriminá-lo. Esse Toffoli é esperto, viu? Nesta quinta, Fachin se reuniu a portas fechadas com seus colegas, discutiu o relatório da PF de Toffoli, que acabou deixando o caso diante de seu isolamento entre os demais integrantes da corte. Um sorteio definiu Mendonça como novo relator. No entorno de Gonet, já há quem se preocupe que a PGR seja tragada para o olho desse furacão. Gonet se reúne com Lula no Planalto para discutir investigações em meio à discussão sobre suspeição de Toffoli no Supremo. O Palácio confirma o encontro e aconteceu fora da agenda. E ninguém divulgou o teu da conversa. Será que Lula foi conversar com Paulo Gonet? Será, hein? Será, gente? Será? Investigações envolvendo bancos, bets, sejam conduzidas com rigor e de forma técnica. 100% daquela técnica refinada que vocês conhecem. 100% técnico. O Lula pediu, viu? Tu já sabe como é que isso significa, né? É 100% técnico. 100%. Aí a Mônica Bergamo publicou uma nota no final do dia de ontem que eu acho que é fake news. Eu acho que é manipulação. E a gente vai rever a nota da Malu Gaspar, que eu acho que é mais verossímil. Olha o que a Mônica Bergamo diz, né? Eu acho que ela vai começar a costurar um cenário. Ministros do Supremo criticam o PF por investigar Toffoli sem autorização judicial. Tá. Olha como é a nota. Ministros criticaram a PF por investigar o Toffoli sem autorização. Ministros criticaram. Tá. Que ministros? Não acho que isso seja aceitável. Eu não gostaria disso para ninguém. Disse André Mendonça, segundo relatos. Na reunião em que os magistrados decidiram pela saída de Toffoli da diretoria do caso. Só o Mendonça que falou isso, mais ninguém. A Mônica Bergamo só deu uma aspas do Mendonça, segundo relatos. Pode ser que seja verdade. Mas ela continua. Mendonça foi o que verbalizou a crítica mais contundente, mas a maioria dos magistrados concordou com suas observações. Faz sentido isso, gente? E o Mendonça foi o cara que mais ficou indignado pelo Toffoli. Rapaz, não sei, viu? Aí,
A mesma matéria que o Mendonça, ela cita o nome e uma fala em aspas, né? Aí vai chegar um ministro supremo, a PF precisa de autorização da própria corte. Segundo ministros do tribunal, o relatório entregue pela corporação à Fachin deixa evidente que os indícios apresentados pela PF contra Toffoli não foram encontrados por acaso pelos agentes. Magistrados entendem que houve, na verdade, cruzamento de dados e pesquisas, inclusive em juntas comerciais. Vem cá, porque para falar do Mendonça é nome, sobrenome, com aspas. Já dos outros não tem nome. É assim, segundo ministros, né? Magistrados entendem. Curiosa essa nota, sabe? E colocar o Fachin, o Mendonça, como o maior defensor. Pode ser verdade. Não foi acidental. Um encontro fortuito com indícios. Fizeram a investigação a revelia do Supremo e não poderia fazer isso. Afirma o integrante da corte à coluna. Uai, por que o Mendonça a gente sabe que foi ele? Por que o outro ministro a gente não tem o nome? Consegue entender por que é estranha essa nota da Mônica Bergamo? Uma petista? Não entregaram um material bruto à corte. Toffoli foi efetivamente investigado, segue o mesmo ministro. Defensores do trabalho da PF divergem dessa conclusão. Afirmam que os policiais seguiram a regra e, de fato, enviaram a Fachin exclusivamente o conteúdo de mensagens do celular de Vorcaro que citavam Toffoli, sem avançar em qualquer tipo de investigação. E aí eu volto na nota Malu Gaspar, né? Não é por acaso que Moraes e Toffoli têm feito a dobradinha em público e nos bastidores do Supremo. Nos últimos dias, Dom Pedro III foi o maior defensor do Toffoli, apesar de todas as evidências de que a situação do colega se tornaria insustentável. Na reunião fechada, que discutiu o caso e acabou com o afastamento de Toffoli a pedido, Moraes foi quem mais defendeu o colega. E aí, o que é mais verossímil? Dom Pedro III foi o que mais defendeu, segundo a Malu Gaspar, ou a petista Mônica Bergamo, que diz que o mais contundente foi o Mendonça? Estranho nessa nota da Mônica Bergamo. Aí, já foi cheio, né? Eu tô cansado aqui já, meu Deus do céu. Cúpula do Congresso e Centrão atuam para blindar Toffoli e conter discussão sobre impeachment. Estado Democrático de Direito, funcionando. Nesses telefonemas ao longo do dia, segundo relatos feitos à Folha, os políticos procuraram tranquilizar o Toffoli. Toffoli, fica de boa. Você sabe como é o Centrão. Não precisa ter medo do Centrão, Toffoli. E afirmaram que o Congresso não tomará iniciativas de investigá-lo ou pressioná-lo para que deixe o cargo. Toffoli é um dos ministros com maior interlocução política e frequentemente participa de jantares, festas e encontros com parlamentares, não apenas em Brasília. Presidentes de partidos de Centrão criticam o que chamam de uma Lava Jato 2, o vazamento seletivo de informações contra políticos e ministros do Supremo e o pré-julgamento de Toffoli pela opinião pública com pressão até para que se afaste do cargo. Pois eu não vi nenhum desses aí falando em off com a imprensa contra os vazamentos contra Bolsonaro, Felipe Martins, Braga Neto, os alvos da ninguém reclamou, né? Aí os vazamentos seletivos eram maravilhosos. Ninguém falava de perseguição, ninguém questionava o que a Polícia Federal estava fazendo, as lacrações do Andrei, o pré-julgamento que a imprensa vendia para a opinião pública, ninguém questionava. Mas o Toffoli, o Centrão entra em campo. De acordo com relatos de políticos, há uma preocupação da cúpula do Congresso e de partidos do Centrão com o que consideram sensacionalismo em cima do relatório da PF. Eles passaram a manhã discutindo um posicionamento para defender que não haja pré-julgamento contra o Toffoli e que as denúncias sigam o devido processo legal. Alcolumbre, a Pacheco e Hugo Mota entraram em contato com o presidente de partido para entender a extensão da crise. Parte dos políticos que conversaram com eles sugeriram até mesmo direcionar uma CPI sobre a PF para investigar os vazamentos. Nas conversas, de acordo com relatos feitos à Folha, dirigentes partidários afirmam que a PF tem feito investigações seletivas e divulgado informações sigilosas para a imprensa com o objetivo de prejudicar políticos adversários do governo Lula. É isso mesmo. É isso mesmo. Tipo o Lewandowski, né? Tipo Guido Mantega. Tipo Jacques Wagner também, né? Adversários do Lula. Oh, eles são petistas. O Centrão é um problema. O Centrão é um problema. É um problema. Uma coisa boa que aconteceu, por conta dessa pressão toda, dessas mensagens, desse relatório aí que a PF entregou pro Lula,
aumentou a pressão para cima do petista Fabiano Contarato, que preside a CPI do crime organizado. E segundo Caio Junqueira, a CPI do crime organizado vai pautar, né, já está previsto para o dia 25 a apreciação de 47 requerimentos. Dentre eles, Covid, Moraes, Toffoli, irem lá na CPI, bem como seus irmãozinhos, a esposa de Dom Pedro III. A pauta é um reflexo direto da revelação das mensagens. Até ontem, como mostrou a CNN, Contarato não havia tratado com seus pares sobre o depoimento nem sinalizado se pautaria algo contra o Supremo. Na sessão do dia 25 também está prevista análise de requerimentos que podem afetar o Planalto, como chamar o Augusto Lima, o Guga Lima, muito próximo do Rui Costa, Jacques Wagner. Pode convidar o próprio Rui Costa, além de chamar o Guido Mantega para bater um papo. Além dessa CPI, também, além desses, né, a CPI também vai apreciar a convocação do Vorcaro e do Zettel, seu cunhado. Renan Calheiros, eu não entendi essa do Renan não, viu? Sendo muito honesto pra vocês. Não sei qual é o jogo do Renan e o que é que ele espera com isso. Mas o Renan se antecipou a CPI e marcou a ida do Vorcaro ao Senado. O Renan criou um grupo. Dia 24, o Vorcaro vai lá. E em tese, dia 26, o Vorcaro vai na CPI do INSS. E esse do Renan Calheiros tem tudo pra dar errado. Primeiro porque é o Renan Calheiros. Segundo, porque o Renan falou com a CNN e disse: eu conversei com o Vorcaro pelo menos 3 vezes. E acertei também com o Toffoli. Deu pra mim que o Vorcaro vai falar aí não vai ser interessante. Toffoli deixou. E ele conversou com o Renan Calheiros. Não tá bacana. Mas, segundo o dele, ele entrou em contato aí com a defesa do Vorcaro. Mesmo após aí as confusões todas, ele confirma aí a sua ida à CPI do INSS no dia 26. Bora ver, né? E aí, pra quase chegar nos finalmente, tem mais 2 notas, que são as análises político-eleitorais desta crise. A primeira delas é do William Vac, e diz assim: Toffoli sai da relatoria, mas a crise do Supremo continua. É possível afirmar sem exagero que o Supremo passa pelo seu pior momento desde a Constituição de 88, da qual deveria ser o guardião, uma função que uma parcela enorme da sociedade não mais acredita que esteja cumprindo. Eu achei relevante isso, sabe? Uma parcela enorme. William Vac fala isso, que muita gente não tem a menor fé no Supremo mais. O momento é mais crítico do que a ameaça de ruptura institucional pronunciada pelo Bolsonaro, né, quando anunciou em discurso que não cumpriria a ordem de um determinado integrante da corte. Oh, meu Deus. Ali realmente, né, era... que momento que o Brasil viveu naquele tempo, né? Meu Deus do céu. É mais crítico do que os momentos em que se cogitou um golpe. É muito crítico mesmo nessa época, né? O momento crítico pelo qual agora passa foi criado pela própria corte. Uma instituição transformada em alguns momentos em instância para a defesa dos interesses pessoais dos próprios ministros. Eles ajudaram a carregar o Supremo para o foco central de um escândalo de fraude bancária, que é, na verdade, um escândalo da compra de acesso político nos 3 poderes da República. Ao pedir afastamento do caso, no qual a APF disse que ele está envolvido, Toffoli apenas reconheceu aquilo que já dizia aos berros, que era inaceitável que prosseguisse como relator, dado o volume de evidências dando conta do conflito de interesses como magistrado. A crise não está superada, pois tem outro integrante da corte, o Dom Pedro III, com o nome ligado no Banco Master. O problema para o Supremo é que desta vez não é alvo de campanha de golpistas ou de gente descontente com suas decisões. A sua perda de credibilidade deu-se de maneira como a instituição se conduziu. O caminho para sair disso é longo e terá muita repercussão nas próximas eleições. A tempestade perfeita está sendo criada para a gente eleger Flávio Bolsonaro com uma ampla bancada na Câmara e maioria no Senado. E aí a turma do Yoga dele, né, diz: caso Master periga ressuscitar a antipolítica às vésperas da eleição. Antipolítica, leia-se o sentimento antissistema. E quem você acha que se beneficia do sentimento antissistema? O PT? Centrão?
ou bolsonarismo? Toffoli e setores do Congresso do TCU parecem empenhados em trazer de volta um velho monstro que desperta calafrios em muita gente na época das eleições: a antipolítica, o sentimento antissistema. Ao longo da quinta, a sensação em Brasília, centro do poder político, foi de um remake. O caso do Master teria virado uma espécie de Lava Jato 2, com o envolvimento de boa parte da República. E assim como foi a operação contra desvios na Petrobras, as recentes manifestações de membros do Judiciário em relação ao Banco Master reforçam, há 8 meses das eleições, a sensação de que nada presta em Brasília. O Paquito é brabo, viu? O Paquito aí tá cotado para ser uma das personalidades de 26. Homem do ano tem que ser um cara bom, né? Depende do resultado. Dependendo do resultado aí, ele pode ser homem do ano. Personalidade com certeza. Personalidade pode ser pro bem ou pro mal. Esse é o Brasil. Isso é só um breve resumo. Teve mais coisas ontem também, envolvendo também o Banco Master. Tem um caso que eu queria falar para vocês, que são lá do Jardim também, da Gafisa, que envolve o Master. E você sabe quem, né? Aquele que não precisa nem falar o nome. Chega, travou aqui pra sair. Não vou falar sobre isso porque... Não vou falar sobre isso. É muito polêmico a coisa e a construção. Deixa pra comentar em vídeo. Eu tinha falado até ontem na live. Mas eu vou tentar falar sobre isso. Se der tempo. Não deu. Amanhã deve falar sobre isso. Aí eu trago bonitinho toda a explicação organizada, o que estava acontecendo. Porque a priori, esse caso que a gente vai abordar é um dos únicos, acho que foi o único, né, processo do Master que a dona Imperatriz participou. Mas começa dessa manhã, com calma, porque não dá para fazer nenhuma fala imprecisa, porque ninguém quer tomar processo aqui. Mas por hora é isso. Eu fico por aqui. Você gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, você pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon, né, descrição, e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Falou, meus amigos. Fui!